Olá, meu nome é Jonatas, estou motorista Uber 99 aqui na cidade de São Paulo por quase aí 3 anos, né? Eu tenho mais de 3 anos de cadastro, mas por causa da pandemia, por causa de alguns problemas pessoais, eu estou trabalhando aí por menos de 3 anos. Nesse período, se você me acompanha e vê os vídeos no canal, você sabe que eu já trabalhei com carro alugado, depois eu comprei um Volkswagen Up, depois fui para um Kicks e agora estou aqui com o Logan. Eu já posso acrescentar para você que o melhor carro que eu tive foi o Volkswagen Up. Por quê? Quando eu comprei, eu paguei nele numa média de 34 mil reais. Com a valorização do carro, eu consegui vender ele mais caro, então eu ganhei uma graninha ainda em cima dele. E é um carro que eu peguei com a quilometragem correta, então até 117 mil quilômetros ele não deu problema algum. Só a bomba d'água a mais assim, mas o custo foi baixíssimo mesmo. Depois eu fui para o Nissan Kicks. O Nissan Kicks, que é um carro black, manutenção cara, perdi mais de 20 mil reais na revenda em menos de 10 meses. Foi um prejuízo total. Então eu fui buscar aqui uma outra estratégia. Eu falei, eu vou pegar um carro de leilão, que o custo dele vai ser bem menor, e eu vou usar ele até o carro quebrar, né? Até o carro cair. E nesses dias, se você me acompanha, eu fiz uma cirurgia aqui refrativa para tirar os óculos e também aproveitei já para diminuir aqui, porque eu tinha uma abano muito grande aqui no lado direito. Está bem inchado, né? Porque está bem lutador de boxe, vai desinchar, vou dar um ajuste daqui a um mês. E nesse tempo a gente fica parado, fica pensando, abre ali a planilha do Excel, abre todos os custos e se depara com um susto bem grande, que é justamente o custo para se manter o carro. Então eu vou mostrar aqui meu carrinho para vocês. Bem, esse daqui, ó, é o meu Loganzinho, quem me acompanha, ó, já troquei os pneus, já troquei, o carro tá inteirinho, tá bonitinho assim por fora. 1.6. É um carro assim, meu, que eu realmente adoro. E nesse custeio que eu coloquei aqui para vocês, que eu vou mostrar agora, eu nem coloquei aqui a central multimídia, que foi uma central que eu gastei mais de R$ 1.000, que é uma central top, assim, para usar. Eu já coloquei vídeos aqui também mostrando como usar ela, deixar o celular. Uma estratégia bem top, assim, fica muito bom trabalhar com carro. Mas qual que é o problema desse carro para mim, ó? A quilometragem, 128.390 quilômetros. E é justamente esse o problema que você se depara quando compra um carro. Você não sabe se a quilometragem que está ali é a quilometragem real. Eu tive por base mesmo no meu Nissan Kicks. O meu Nissan Kicks que eu comprei lá do grupo da Porto Seguro, ele chegou aí com uma média de 36 mil quilômetros, se não me falha a memória, quando comprei ele. E já estava desgastado ali, o botão do rádio estava quebrado. Como assim o botão do rádio estava quebrado? E como assim um carro que era alugado tinha ainda um furo de kit gás atrás? Então assim, já estava adulterada a quilometragem. Vendi o carro, quando eu vendi o carro com cerca de 93 mil quilômetros. Quem revendeu o carro depois, porque dá para ver na carteira nacional, eu deixei a sua consignação na nós, ele adulterou a quilometragem para 40 mil. Então, ó, olha os macetes aí, o pessoal vai diminuindo, fazendo essas sacanagens, e você nunca sabe quando você compra um carro aí usado, se o carro vai estar bom. Então é um risco muito elevado. Outra coisa que eu tenho a percepção, que eu fiz o cálculo na época, que comprar um carro com acima de 60 mil reais não vale a pena. Vale a pena mais você alugar um carro, porque o custo vai ficar entre eras, o custo fica. E ainda mais se você, isso daí se você pagar à vista. Se você pegar e parcelar, então fica muito mais caro manter um carro de 60 mil reais. Hoje vocês veem aqui, eu tenho esse Logan, né? Esse Logan eu comprei ele por 27.800. Daí com os custos do leiloeiro, as multas e transferência vai para 32 mil. E depois as manutenções que eu fiz preventivamente foi para 37, 38 mil. A tabela FIP dele é 42 mil reais. Então, teoricamente, eu tive aqui um ganho, né, com o carro. Mas quando eu fui colocar aqui na planilha, eu vou colocar aqui essa planilha que está aqui do lado. Essa planilha eu não coloco os 5 mil reais iniciais, porque eu presumo que se eu fosse pegar um carro aí de particular numa loja, estaria também buscando o mesmo grau ali de conservação que eu arrumei o carro de leilão, porque tem algumas coisinhas para fazer, afinal, a pessoa que deve, ela não deixa o carro em manutenção, mas beleza. Então, assim, nesses 4 meses que eu estou trabalhando com o carro, eu vou colocar aqui os custos, olha. Manutenção e seguro, eu gastei R$ 6.183,38 de manutenção e seguro, porque o carro tem mais de 100 mil quilômetros, você começa a arrumar coisas mais caras, como amortecedor, suspensão. Eu tenho os vídeos aí mostrando também o disco do freio, ainda a embreagem está boa, mas está começando a ficar dura. Então você tem uns custos assim que são meio elevados. O IPVA, até agora, IPVA mais o licenciamento do ano que vem, eu dividindo ali, fazendo o custeio por mês, em 4 meses ele já me custou R$ 619.
A depreciação que sempre coloco aqui, pessoal, é o quê? 5% sobre a tabela FIP, que sempre baixa o carro, mais 5% na revenda, porque a gente no revenda tem que ter um diferencial de preço, e 5% porque o carro vai estar com uma quilometragem muito maior do que a média de mercado. Então dá uma média de 12, alguma coisa por cento. Nesse caso aqui, em 4 meses, deu uma depreciação de R$ 1.746,48. A outra conta que eu coloco aqui é o seguinte: se eu não tivesse o carro, se eu tivesse alugado um carro, eu poderia estar aplicando esse dinheiro no CDB. Em 30 dias você consegue um CDB de 105% de rendimento, aí de 30 a 90 dias de resgate. Então, assim, nesses 4 meses eu perdi, né, por ter o carro, R$ 1.263,98 aí de CDB. Um custo total que eu tive em 4 meses para manter esse carro foi de R$ 9.812,15. Se eu dividir esse período aqui mensal, ele me dá um custo aqui de R$ 2.453,04, que é o custo para eu trabalhar com esse carro. É um custo alto. E o que está me atrapalhando aqui, está me pensando muito, está me desanimando assim para vender o carro é o seguinte. Quem conhece o motor aqui, esse daqui é o motor SCE, que é um motor 1.6, que ele é o mesmo motor da Nissan, do Nissan Kicks, só que ele tem um agravante de projeto, esse carro. Esse carro, depois de um tempo, ele começa a baixar o óleo. Esse óleo que eu estava colocando era o 5W40, que é o que o fabricante indica, só que começou a baixar o nível de óleo, quase tomei um susto. Por pouco não foi embora assim, o motor do carro, porque estava lá no limite do mínimo quando eu fui trocar o óleo, que foi por sorte ainda, que fui trocar a pastilha de freio, o mecânico viu e deu barulho lá na hora. E o que acontece é o seguinte: depois que eu fiz daí, mudei para um óleo mais pastoso, mas mesmo assim, o óleo, quando ele começa a dar esse problema, ele começa, por exemplo, a cada 10 mil é a média do Logan. E o Logan 1.6, ele tem que ser trocado aí com 7, 8 mil quilômetros. E 7, 8 mil quilômetros. Sem dizer que às vezes dá para ver uma pequena batidinha quando o carro está muito frio saindo aí de madrugada. Então é uma coisa que me preocupa, porque afinal, o carro próprio, ele é legal, você tem um carro aqui, você fica com ele, mas você coloca as despesas. Eu gasto aqui 2.453 para manter esse carro. Se o motor dele fundir, eu vou gastar uma média de preço de mercado para arrumar esse motor de R$ 10.900, o que ainda vai desvalorizar ainda mais o carro. O outro ponto negativo é o seguinte: esses dias eu estava andando ali no Itaim Bibi, uma pessoa de classe alta, né, deu uma rezinha, riscou meu para-choque e não quis pagar. Me chamou de pobre, melurista, né, que é todo mundo que é rico aí pensa que todo mundo que é pobre vota por Lula, não tem posição política, e não quis pagar. Então, assim, vou ter que gastar ali no para-choque, se eu depois for vender, vou ter que gastar mais uns R$ 300 para pintar. Qualquer batidinha que tem no carro, você vai ter que pintar. Mas você fala: nossa, mas se eu alugar um carro, eu também vou ter que pagar. Mas você deixa lá o calção é a previsão ali do que você vai gastar depois quando devolver o carro. E você pode devolver imediato, sabe? Não é aquela questão assim: eu preciso trocar de carro, você tem que demorar meses para trocar de carro, depois ter que pesquisar, você perde muito tempo. Se o carro, por exemplo, se sofreu uma batida, nesse carro aqui, se sofreu uma batida, o meu seguro ele só cobre terceiros, ele não cobre o meu carro. Então eu vou ter que gastar o meu próprio dinheiro para arrumar o carro e vou ficar uns 30 dias, vou ficar o tempo lá na funilaria parado. Se você bate um carro alugado, você simplesmente vai lá e troca de carro. E se você tem um carro próprio, depois que ele dá uma batidinha, ele desvaloriza, porque nem sempre o funileiro é bom. E mesmo o funileiro sendo bom, dependendo do comprador, ele identifica que o carro já foi batido. Então esses pontos estão me deixando assim meio complicado, ainda mais, meio triste, porque ainda mais eu fui analisar os custos do carro, né? Custo para alugar um carro, um Logan 1.0, né? Um simplesinho, tá em uma média aí que eu vi, na Unidas está 2.990, na Localiza 3.200 e na Cove ela está alugando no anual R$ 2.567. É lógico, todo mundo fala: nossa, a Cove, a Localiza, a Unidas está alugando carro muito sucateado, mas a Cove, por exemplo, ela tem a Cove própria, que você pega o carro ali, o carro 0 quilômetro. E eu, por experiência própria, eu sei que assim, em um ano você vai rodar 72 mil quilômetros, rodando 6 mil quilômetros por mês. E em um ano, 72 mil quilômetros, o que troca no máximo aí? São 3 trocas de pastilha de freio, talvez uma troca de disco de freio e talvez um jogo aí de pneus. Então, pegando carro zero, você não vai ter essa dor de cabeça com tudo isso daí.
E o que está custando aqui o COV próprio? R$ 2.781,42. Então eu coloquei aqui na planilha, na segunda planilha aqui, uma comparação aqui para vocês. Então aqui na comparação tem aqui, ó, se eu pegasse um COV anual, assumindo o risco, né, de pegar um carro muito rodado, eu estaria gastando 2.567, menos os 2.453 que eu uso gasto no meu carro. Essa diferença vai cair para R$ 114. É muito pouco, sabe? Com o risco que eu estou levando aqui do carro sofrer uma batida, ter um custo maior aí de manutenção, de depreciação maior, ou o cálculo na depreciação ser muito maior, ou mesmo ter uma redífica aí no motor. E o COV próprio, 2.781 menos 2.453, a diferença é de 328. É uma diferença razoável, mas assim, lá no COV próprio dá para pegar quilômetro ilimitado. Então, pegar uma horinha a mais aí, acaba pagando essa diferença. Então, eu tô pensando seriamente, talvez, ir para essa alternativa. Por quê? O meu planejamento é sair dos aplicativos. É uma coisa que eu estou há muito tempo pensando. Realmente é difícil, sabe? Para quem entra aqui nos aplicativos é legal, sabe? É uma fonte. Eu não vou falar só negativo, não, porque antigamente, se a gente ficava desempregado, não tinha nenhuma opção de voltar para o mercado de trabalho. Você ficava desesperado, sabe? Hoje você tem pelo menos a opção de dirigir carro. Você dirige aí 60 horas, que é a média aí para fazer 6.000 quilômetros é 60 horas por semana. E você consegue levar um dinheirinho aí para casa, né? Que coisa que você não conseguia antes. Só basta você ficar na rua, né, sem estratégia o tempo todo, dirigindo, que você consegue levar um dinheiro. Então a gente tem que agradecer por isso, né? Mas o problema é que você fica muito tempo, e esse muito tempo você acaba ficando fora do mercado de trabalho. Eu tenho a pretensão aí de até no final do ano voltar para o mercado de trabalho. Não sei se vou montar minha empresa, não sei se eu de repente vou pegar e vou procurar um emprego, né, mesmo, ou se de repente lá no final do ano que vem eu vou para Portugal, mas antes disso eu quero voltar para o mercado, né? E qual que é o meu cálculo? Eu tenho um dinheiro em mim que eu guardei uma parte que sobrou do Kicks e desse carro. Então se eu fosse vender esse carro, 100% do CDI, só destinar aí na continha da Nubank, iria me render R$ 778. E se eu colocar, seria um XP investimento para resgate a cada 3 meses, iria me render R$ 995. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que hoje aqui o meu rendimento médio, trabalhando como motorista de aplicativo por 60 horas semanais, eu estou ganhando uma média aí de 2.900 líquido, porque eu pago imposto de renda, né? É uma coisa que eu levo a sério, não quero ter problema, não quero ter esse risco, porque se eu não pagasse, iria para R$ 4.300, mas eu gosto de pagar, deixar a coisa certinha, porque eu já tive empresa, eu já devi imposto uma vez, e quando deu 4 anos, 11 meses e 29 dias, eu lembro até hoje, chegou a cartinha da Receita cobrando, e quando a Receita cobra, não caduca mais. Então eu não quero ter esse problema de imposto de renda, porque eu não sei se daqui a 3 anos, 5 anos, eu vou estar com filho, se eu vou estar casado, se eu vou estar no Brasil, se eu tenho outros planejamentos, então eu não quero ter esse tipo de dor de cabeça. Isso daí vai para você mesmo. Então hoje eu ganho aqui como motorista de aplicativo com esse carro, uma média aqui de R$ 2.900. Se eu voltar para o mercado de trabalho, eu vou ter que dar um passo para trás. E mesmo se eu ganhar aí uma média de R$ 1.800 líquido, né, descontando todas as contas aí das despesas, da folha de pagamento, ainda me sobra que eu tenho aplicado aí uma média de 800. Então, 800 vai dar 2.600, que já dá para começar a viver e está bem próximo ali do que eu ganho hoje como motorista de aplicativo. Então, qual que é a ideia minha aqui? Seria talvez vender esse carro, alugar um carro, e quando eu sair, eu entrego o carro, vou para o mercado de trabalho, pego o metrô como qualquer um faz e tenta investir na minha carreira, e tentar investir numa profissionalização e tentar buscar outras alternativas. É o que eu estou vendo agora, depois que eu já trabalhei com carro alugado, fui para o carro próprio, depois fui para o carro black, agora estou com o carro de leilão, e agora estou vendo essa última opção, porque assim, a gente não pode se acomodar, sabe? Assim, 2.900 é mais do que a média aí, mais de 70% da população ganha essa média, então é um dinheirinho razoável para você não ter patrão, mas a gente não pode se acomodar, a gente tem que buscar outras fontes de melhora profissional, melhora física e melhorar a nossa condição de vida. Eu espero que você compartilhe com essa mesma ideia, que tenha gostado aqui que eu farei. Um grande abraço e até a próxima. Fire Joe!